amo esse jogo. Ok, eu antes era um Ultimate Kid que adorava Ultimate acima do Melee, comparando todos os jogos a Melee e Ultimate, sempre preferindo Melee, mas não preferindo Melee. Foi sempre estranho, mas com o tempo eu aprendi neutro, eu aprendi as técnicas básicas de como o jogo funciona. Eu ainda odeio el canceling, mas todo o resto eu aprendi a apreciar Super Smash Bros. Melee como lindo, maravilhoso e incrível jogo que ele é. Eu quero ficar bom, algum dia. Algum dia me esperem numa Melee BR Weekly. Se você quiser entrar lá para umas partidas, entra. Mas o que importa é que é o seguinte: Melee não é um jogo exatamente balanceado. Ele é mecanicamente balanceado. Todos os personagens têm acesso às mesmas mecânicas base, como um melhor que o outro em uma situação faz o outro acabar sendo offset em outras. Top tiers são razoavelmente próximos e até outros high e mid tiers têm uma boa competitividade. Em geral, o casting não é tão ruim de balanceamento, até mais ou menos aqui. Daqui pra frente o trem foi pra fora do trilho, está caindo no precipício. Você tem vários personagens que você pode considerar low/bottom tier, que tem algumas ferramentas úteis que fazem eles ficar um pouquinho acima disso, e tem alguns personagens que, tirando o fato deles serem essencialmente quebrados e não funcionarem em nenhum aspecto, são até bons. Os personagens que eu vou falar aqui hoje não são os que o Awesome Sauce já falou. Ele já falou do Bowser e do Kirby, e todo mundo sabe que esses são os piores personagens do jogo. Eu não quero entrar em tanto detalhe, porque copiar gringa é meio chato. Mas eu nunca ouvi muita discussão sobre esses outros três aqui. Esses são a calmaria antes da tempestade. Esses personagens são ruins, eu quero explicar o porquê. No meio do caminho, tentar entender porque alguém usaria essas abominações da natureza. Então, junte-se a mim nessa incrível jornada de extrema ruindade e perdição eterna. Esses são os quase piores personagens do Melee. Começando pela Zelda, porque ela é a mais legal. Eu vou começar com a Zelda porque eu jogo de Sheik, como eu uso o Animelee, é o Sheik na CSS, então eu escolho a Zelda pra gravar footage pra esse vídeo. Eu me lembro, é verdade, isso é uma mulher. Em teoria a Zelda tem bons botões, Dash Attack, Half Tilt, tem hitbox decentes que combam em Fair Bear. Fair e Bear são lindos, maravilhosos, são basicamente dois Falcon Knee. Ótimo roundup, pouquíssimos frames pra eles carregarem, faz eles poderem combater eles com eles mesmos. Ela tem Smash Attacks razoavelmente úteis. Up Smash serve como um decente upper, se você consegue clipar. Upper é bem inútil, mas e até o CC Down Smash dela é útil em situações muito específicas, só não é tão ruim assim. Alguns ataques dela servem até como Rest Punish, a 60% na borda de Final Destination. O Jake não ia ganhar a Summit de qualquer jeito, não tem porque chorar sobre Romani Chateau derramado. O problema de porque ela é ruim é que ela é lenta, tipo, muito lenta. Melee é um jogo rápido, tipo RB18 rápido. O estado do jogo tá em constante movimento, e diferente de Smash Ultimate, que às vezes para nessas stalemates que são divertidas de assistir, ele é um jogo que vai pá. Todo neutro é simplesmente agressão mensurada. E o que faz os personagens lentos do jogo, que ainda são top tier, serem top tiers lentos, é que eles têm boa airspeed e algumas opções de movimentação a mais que fazem eles poderem desacelerar o ritmo do jogo e às vezes levarem para um punish gigantesco, ou eles só são armada. Esse é o motivo de porque Puff, Peach e em parte Sheik são personagens decentes, podendo incluir outros mid-tiers, tipo Link, Toon Link e eu acho que são esses dois mesmo. A ideia é a seguinte: a Zelda sofre de um problema muito maior do que simplesmente velocidade. Se fosse só isso, era simplesmente mudar algumas coisas nos dados do jogo e pronto. Não, ela tem um problema no núcleo do design dela.
Esse problema é que eles focaram muito em uma ideia e esqueceram de entender como ela funcionaria na prática. Em teoria, Zelda e Sheik é para ser a mesma coisa que Pyra Mythra. São dois personagens em um corpo. Você aperta Down B e eles trocam de personagem. Uau. Pyra Mythra funciona e são top tiers no jogo delas por um simples motivo. A troca é rápida. A Sheik era pra ter combar e fazer o dano enquanto a Zelda mata. Então, no caso da Pyra Mythra funciona porque demora só tipo uns 10 frames pra trocar de uma pra outra. 2, elas são intangíveis nesse momento, então não tem como você cancelar ou simplesmente punir elas o hit stun. 2, a Pyra serve pra mais coisa do que só matar. A Zelda tem 1.1 de velocidade, o personagem mais rápido do jogo, o Capitão Falcon tem 2, o Fox tem 1.9, o Pikachu tem 1.7, o Sheik tem 1.6, o Bowser tem 1.5. Mas faz com que ela não consiga seguir atrás de ninguém, ela não consiga fazer tech chasing direito. Ela não serve pra nada. Pyra tem pelo menos um pouquinho de velocidade o suficiente pra ela ir atrás de algumas kills básicas e uma airspeed decente pra juntar com o up air e o down air. Mythra funciona porque eles entenderam como esse design é pra funcionar. Zelda e Sheik tem um problema, além da Zelda ser lenta demais, eles perceberam que fazer uma personagem que o único intuito é matar e não fazer ela conseguir jogar o neutro seja uma má ideia. Eles esqueceram de ver que a Sheik também pode matar. Então fica complicado. A Sheik tem ótimos kill moves, tem up air, fair, up smash, down smash, tem ótimas ferramentas de Edgar, tipo needles, back air, tem ótimos combos, ótimos kill setups, ótimos kill moves. A única coisa que ela não tem de bom é um rest punish, mas nem todo personagem bom tem rest punish. O problema da Zelda é que a Sheik é boa demais. Sem um personagem bom que era em teoria pra ser o damage dealer do combinho, ela não consegue nenhuma participação. Ela é inútil. A única coisa que fica parecendo é que ser transexual te dá uma bônus de velocidade de 60%. Eu tinha uma parte gigantesca do vídeo sobre como buffar a Zelda, mas a esse ponto, com tudo que eu já falei, quem liga pra eu falar mais dela só basicamente aumenta a velocidade de trocar, porque a velocidade de troca delas é literalmente 1 segundo. Aumenta um pouquinho a velocidade da própria Zelda e faz que nem Project M. Project M fez direito. É isso. Eu falei demais. Próximo. No começo do metagame do Smash 64, o top 3 incontestável que tava ganhando todos os torneios possíveis eram o Pikachu, o Kirby e o Ness. O Pikachu e o Kirby até hoje são bons, considerados os top 2 personagens do jogo, com o Pikachu tendo ótimas hitboxes, perfeito recovery, coisa que quebra a maioria das counterplay contra ele, e o Kirby tendo só as hitboxes mais estúpidas existentes. O Ness, ele tá lá. No começo do jogo, as coisas que permitiam a viabilidade do Ness como um personagem eram mais que a meta sobre edgeguarding. Qualquer coisa envolvendo offstage não era tão desenvolvida. Isso juntava com o fato que ele tinha boas ferramentas de mobilidade, com double jump canceling e bons combo starters e damage dealers. Alguns ótimos kill moves e especiais não tão ruins. Mas com o metagame evoluindo, edgeguarding ficou mais prevalente. Ele foi perdendo cada vez mais espaço no metagame. Personagens que eram mais rápidos, tinham mais mobilidade, sabiam perseguir ele, ficaram mais importantes cada vez na meta. E o nosso queridinho de Double Jump Cancel veio para o melhor garoto. E com tudo isso, com todas essas coisas, provando que o Ness não era tão bom no Smash 64 assim, ele ainda foi nerfado pro quinto dos infernos no Melee. Pior é que em teoria ele nem é tão ruim assim, diferente da maioria dos low bar bottom tiers desse jogo, ele não tem uma movimentação horrenda. Ele mantém o Double Jump Cancel, que gera alguns bons combos aéreos e maior variabilidade de onde você pode ir e voltar, despistar o seu oponente de certas formas. Ele tem um decente Wave Dash com uma média tração, um Jump Squat de 4 frames, fazendo ele sair razoavelmente rápido. Uma velocidade decente de Dash, com possibilidade para um bom Dash Dance. Ele tem um Waveland, doido com Double Jump Canceling tipo Yoshi. Ele tem boas táticas de movimentação em geral em volta do stage, só como ele move em geral.
O problema é todo o resto. Ok, você tem Fair, que é um bom damage dealer, Bear, que é uma ferramenta de combos decentes, e Bear é um ótimo kill move. E F-Smash é realmente bom. É um bom move com boa frame data, manda num ótimo ângulo, tem ótimo dano, ótimo knockback, e em geral é bem mais usado no neutro do que eu acharia. Talvez pelo fato dele não ter nada demais pra usar. Os tilts dele também não são tão ruins assim. Down tilt é uma ferramenta decente de conseguir pelo menos algum daninho em close range. Dá pra fazer uma série de jab resets. F-tilt eu nunca vi ser usado na minha vida, então mas tá aqui, a hitbox. Up tilt poderia ser um bom anti-air se saísse alguns frames mais rápido. E é isso de move bom que esse bicho tem. Acabou. Daqui é só ladeira abaixo. Os smash attack, especialmente os yo-yos, eles têm problemas. E aí depois de tudo isso ainda tem os especiais. Sobre eles tem muito vídeo, provavelmente melhor do que esse, que explica bem porque os especiais não são tão ruins. Mais uma versão rápida para esse vídeo não ter o pior ritmo existente, de menos pior a pior. PK Thunder é uma lástima, é provavelmente o pior recovery do jogo, realmente num jogo que você tem golpe que é frame 1 e que te manda diretamente pro inferno. Erno, se você acerta o projétil, você morre, se alguém acerta o seu projétil, você morre, se alguém te acerta, você provavelmente morre. O bagulho é lento e fácil de ler. Ele não dá snap na LED direito, é uma desgrama. PK Fire ou Side B tem algumas posições boas. A versão aérea é ok, mas eu preciso explicar mais alguma coisa. Consegue literalmente só segurar a alavanquinha. E o end lag é grande, pelo menos de acordo com a melee frame data. Neutral Special é um golpe especial. No Smash Ultimate ele tem pelo menos algumas funções, com um No Impact Land descoberto e algumas outras funções de básico anti-air, mas a versão carregada é completamente inútil até hoje. Você mal consegue controlar o projétil, ele vai incrivelmente lento, a explosão só é boa se você carregar ela completamente, ela desaparece quando você é atingido, ela desaparece quando ela toca numa plataforma, seu ciclo de animação quebra, tudo nesse move é errado. Ainda não consegue ser tão inútil quanto PSI Magnet. Essa porra não tem nenhuma hitbox. É uma bola de energia azul que consome outros projéteis e cura um pouco sua vida, mas primeiro, em qual situação você vai usar isso? No máximo um Falco spamando laser. A questão é que se move para sua mobilidade, então nem aí é útil. Talvez uma Samus spamando Charge Shot, mas pelos frames de startup isso é irreagível a mid-range, então é provavelmente a coisa mais inútil já implementada em qualquer jogo. E nota importante, isso tá no mesmo move slot que isso. E isso. E isso. Por que, jogo? Se você quer uma espécie de conserto pra esse personagem, eu recomendo você simplesmente ver a versão do Smash Ultimate. Ela é bem melhor executada em todos os conceitos do que o Ness era pra ser e até o que ele não era pra ser. É um personagem legitimamente divertido de se jogar e de se ver ao mais alto nível. É uma das melhores coisas que eu já assisti. E se você quer uma versão que é meio que uma mistura desses dois, Project Plus tá aí pra isso com sempre. E, em geral, ele é só ruim. Ele tem boa mobilidade, mas no final do dia ele não tem nada. Pelo menos ele foi consertado no Smash Ultimate. Bem parecido com o próximo personagem que a gente tem pra ver. O que eu tenho pra dizer do bicho? Ele é uma piada, como vários outros personagens de Smash já foram. Jigglypuff era personagem piada do Smash 64, no Brawl a gente tinha talvez o Toon Link. Honestamente, pelo Subspace parece o Lucas. No Smash 4 a gente tinha o Little Mac, com o fato de que ele obviamente não é um personagem aéreo, e o trailer dele mostrando seus problemas. Smash Ultimate você tem a Piranha Plant. Eu acho que eu não preciso explicar o porquê a fucking Piranha Plant é uma piada. Mas se você for pegar comparativamente a posição de tier list, qualidade dos personagens e como eles atuam dentro do jogo,
Eu honestamente acho que dá pra dizer que o Pichu foi o pior deles. Melee Pichu não tem literalmente nada. Ele tem alguma espécie de movimentação boa, tendo uma boa dash speed, um decente dash dancing, tipo o irmão mais velho dele, e um ótimo recovery. Ele dá dano em si mesmo usando ataques elétricos, ou seja, basicamente qualquer outro ataque que não é Nair, Up Air, Up Smash, você basicamente ignora. Zoning não funciona porque você não tá dando approach, você só tá dando dano em você mesmo e você perde a partida por causa disso. Tem tantas outras coisas desse personagem que são só estúpidas e não funcionam. Ou não, mas de novo, ele é uma piada. Ele foi meio que feito pra não funcionar. Normalmente personagens piada em jogos de luta tem essas características estranhas. A Jigglypuff no Smash 64, por exemplo, quando você quebra o escudo dela, ela sai voando pro infinito e além. Ou o Little Mac tendo os piores aerials do jogo inteiro, que dá tipo 0 de dano, quase que fazem barulho daqueles martelinhos que faz som. Todas as coisas fazem esse personagem ter essas características estúpidas que fazem ele ter uma piada. A questão é que o Pichu não tem uma, ele tem tipo umas 15. Cada uma fazendo outra fica pior, fazendo ele um personagem basicamente não funcional. Foco no que eu digo basicamente. O Pichu funciona em certas muito específicas situações, ele funciona. De novo, ele tem um ótimo recovery. Isso é bom porque você basicamente consegue dar Edgeguard nos dois melhores personagens do jogo. No primeiro e no terceiro, na verdade. Fox e Falcon são fast folders com recoveries facilmente exploitáveis, o do Fox nem tanto assim. E são facilmente levados por Edgeguards por esses dois personagens. A questão é que com o Pikachu é simplesmente muito mais fácil, muito mais consistente. Os especiais dele são médios, diferente do Ness, que são só absolutamente horrorosos. Ele ainda tem Thunder Jolt, ele ainda tem Down B Thunder, ele ainda tem Skull Bash. Mais importante, ele tem Quick Attack, que de novo é uma boa ferramenta de recovery. Problema, ele não dá dano e ele não mata. Uau, eu já vi isso antes. Eu queria mencionar que o Up Air desse personagem dá 3%. Ele tem um Ramp Nair, que dá pra fazer cross-up no shield, tem interações interessantes. Ele tem um Down Air, que é elétrico, mas gera situações. Um Back Air com extensões interessantes e cobre bastante espaço. Um Fair que... Ok, eu nunca vi ninguém usando Fair direito. Muito mais. Up Air. Up Air é provavelmente a combo tool mais essencial desse personagem. Ele tem basicamente 1 trilhão de ladder combos. Você consegue usar isso como uma ferramenta de malabarismo no seu amiguinho. O problema é que você pode ficar jogando ele pro ar 700 vezes seguidas e o máximo que você vai dar é tipo 30%. 30%. As opções de matar dele que você consegue quando você fez muito dano e não morreu ainda são complicadas, pra dizer o mínimo. F-Smash manda num ângulo razoavelmente decente, mas East Down Smash serve mais como uma Get Off Me tool do que de qualquer coisa. E o único move que você provavelmente consideraria matar alguém de verdade seria Up Smash, que a versão do Pikachu tem mais range, é mais rápida e tem melhor recovery. O throw game desse personagem é ok, eu acho. Você consegue dar up-throw chain grabs em spaces que nem o Pikachu consegue, mas isso não é uma coisa exclusiva dos personagens. Basicamente qualquer personagem que não é top tier consegue dar up-throw chain grab em spaces por algum motivo. E a coisa mais estranha disso tudo é, mesmo ele sendo uma pura piada que não foi feita pra funcionar, ele ainda consegue ser o melhor dos 3 personagens que eu falei hoje. Ele ainda consegue ter um gameplay mais lógico, ter melhores e mais fáceis objetivos, em geral ser só um melhor e mais jogável obra de destruição do que esses 2 filhos do... Eu não sei como terminar de comentar com o Pichu, a não sei dizer que holy shit, eles melhoraram ele no Ultimate. Ultimate Pichu é uma coisa linda de se ver a cada momento. Ultimate Pichu tem alguns dos mais destrutivos, mais longos, os mais incrivelmente da hora de assistir. Se você quiser ganhar com o Pichu, não é aqueles personagens que você literalmente só mete zero to death. Você tem que trabalhar porque você morre facilmente. Combos são longos, eles são exaustivos. Você tem que fazer coisa pra cacete
Mas de alguma forma isso ainda funciona dentro do arquétipo do personagem. Ele ainda é fraco no sentido que ele morre a fucking 50% pra Fox Up Smash. É tipo 30 pra Warlock Punch. Ultimate Pichu e Ultimate Ness são versão perfeita do que esses personagens talvez queriam ser no Melee. Se você adaptasse talvez essas ideias e designs deles pra engine do Melee, eles provavelmente seriam tipo high pra top tier. Fácil. Mas vamos ser sinceros, é incrível quanto ainda tem tanta gente se dedicando a esses personagens. Pessoas que entendem e sabem os fracassos deles, mas ainda assim se dedicam tempo pra caramba pra ver essas coisas. Como o filósofo da comunidade Bob Scar já disse, você consegue chegar no top 100 do mundo com qualquer personagem. E essa ideia, essa coisa de ser um low tier hero, essa determinação faz com que tantas e tantas pessoas tentem a vontade de jogar milhares de horas num personagem e ir pra torneios majors com esses bichos. É lindo ver isso, de uma certa forma. É inspirador. Mas falando sério, no caso de Melee, só pega um top tier. Hey, finalmente o vídeo de Smash saiu. Tem mais vídeo esse mês, pelo menos eu espero. Dessa vez eu vou tentar trazer esse mês, é porque eu tô sendo pago por ele.